meu coração não aguenta, eu sou fã de carteirinha dela. Né? Já vou apresentar aqui para vocês. Nossos convidados ainda estão chegando, só vou aguardar aqui a sinalização daqui da Renatinha aqui, da parte de eventos, para nós iniciarmos nossa webinar em instantes. Enquanto isso, muito obrigada pela presença de todos vocês. É muito especial tê-los conosco, gente. Amandinha, assim que você quiser, já pode iniciar. Então tá bom. Então, vamos começar. Boa noite, já tinha cumprimentado a todos aqui, alguns me conhecem, outros são novos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras da associação. Gostaria de agradecer a todos os participantes aqui presentes. Gente, como é bom tê-los conosco e mais uma noite de conhecimento, né? Que agora é o comecinho de noite, e reflexões num bate-papo que teremos hoje com nossa palestrante. Peço também que, caso tenham perguntas, comentários, porque é um tema assim provocativo, e eu acredito que vocês vão querer expor ideias, os comentários, colocar perguntas, vocês podem colocar aqui na ferramenta do chat ou do Question and Answers, tá bom? Então, vocês podem usar esses dois recursos à vontade. E o tema de hoje é o novo normal, a arte de adaptar-se ao novo. Gostaria de apresentar com muito carinho a nossa palestrante. Chamo aqui para vocês Valesca Farias. Ela é CEO do Núcleo de Desenvolvimento Humano, Valesca Farias, autora do livro Líder Integral, professora convidada da FGV Cademp no curso de Formação de Valores e Padrões de Conduta e Personal Branding na FAAP. Palestrante, especialista em liderança, carreira e imagem, responsável por programas de capacitação de lideranças em empresas como a L'Oréal, a Mil, Nestlé, Nubank, Globosat, e Vale. Então, gostaria de, com muito carinho, chamar você, Valesca. Eu passo a palavra a partir de então para ti. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da diretoria da Abracan de ter aceito o nosso convite tão prontamente. A você, muito obrigado, nosso carinho. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Renata. Obrigada ao pessoal que está aqui chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu digo que herói solitário só faz marola, Amanda, que é junto que a gente constrói uma grande onda. E num mundo pós-pandêmico, isso tem que estar muito acentuado, né? Então, a gente precisa estar fazendo parcerias e compartilhar informação relevante, conteúdo relevante, para que as pessoas tenham condição de transformar esse conhecimento em comportamento. Esse, para mim, é o maior desafio e que eu também compartilho com vocês, porque trabalhando com desenvolvimento humano e hoje, né, assim, passando por uma pandemia, a gente para perguntar assim, você já conheceu alguém na sua vida que tenha passado por uma pandemia? Ninguém. Ninguém. Uma pandemia onde toda a humanidade foi afetada, né? Dizem que esse tipo de evento acontece a partir de século em século. Então, assim, a gente foi premiado para passar por isso, e eu, como acredito que nada na vida é por acaso, a gente tem aí um dever de casa a ser feito. Primeiro, em relação ao nosso desenvolvimento, a nossa adaptação a esse novo, e também como compartilhamento, né? Como eu disse, sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas não vai tão longe. Então, a gente precisa trabalhar. E muito interessante que as pessoas falam assim, mas mudança, a arte de adaptar-se ao novo, por que essa arte, né? Porque mudar fala de uma recriação. E recriar é uma arte, como a criar é uma arte, recriar é uma mais desafiadora ainda, né? Então, nesse mundo onde tudo é novo, né? Tudo mudou. O mundo mudou, o trabalho mudou, as relações de trabalho mudaram, as pessoas também. Cada um de nós mudou. Por mais que muita gente às vezes ainda não tenha se dado conta, ninguém passa por um evento, né, nessa dimensão, uma pandemia, uma crise nessa dimensão, um isolamento forçado de quase, sabe, a gente já bateu aí 4 meses, né, 120 dias.
Ninguém passa por isso tudo com repercussões em termos de economia, de posicionamento, né, entre líderes e liderados, empresas e forças de trabalho, ou seja, inclusive relações familiares, né? A gente sabe que hoje as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar com uma rotina pessoal e uma profissional no mesmo espaço físico e de tempo. E isso, de fato, é desafiador. E como eu trabalho, em todo o meu trabalho, eu digo que o meu diferencial é ir com as pessoas ao porão, né? Porque a gente tropeça naquilo que a gente não enxerga. Se fosse fácil, a gente estivesse vendo, a gente driblaria e não tropeçaria. Então, a gente precisa se questionar, aprofundar o nível de questionamento para saber, assim, o que de mim hoje eu devo e principalmente, não só transformar, mas também dar como exemplo, né? Porque não adianta ninguém muda ninguém falando, só muda de fato agindo, atuando. E depois desse isolamento forçado, a única certeza que a gente tem é que nada mais vai ser como antes. Gente, a instabilidade hoje passou a ser um padrão de normalidade. Portanto, adaptação hoje é mantra. E se adaptação é mantra, negociação é sobrenome do mantra. A gente precisa se adaptar, mas nessa adaptação a gente precisa trabalhar o quê? Uma negociação. Gente, toda negociação começa como? Com a autonegociação. Eu tenho sido muito chamada muitas vezes para trabalhar com talks corporativos, né? Ou seja, eventos corporativos, talk lives, para falar hoje sobre a dificuldade das pessoas nessa relação do trabalho remoto. Isso mexe com as pessoas, né? A gente vê que, eu não sei se vocês viram, mas a expressão mais divulgada nos últimos 4 meses foi divórcio online. Não sei se vocês viram. Então, ou seja, por quê? Porque as pessoas antes saíam, nós saímos para trabalhar, voltávamos, tinha na nossa parcela de relacionamento pessoal e profissional. Hoje, está tudo misturado. Eu trabalho com casais societários que tem hoje uma agenda de quem usa que horas o escritório, quem faz dever de casa com os filhos, né? Então, tudo isso está sendo dividido e precisa ser, né? E fazendo um contraponto muito, né, lamentável, aumentou hoje o nível de agressão à mulher, sobretudo no Nordeste, não sei se vocês têm acompanhado as mídias, e abuso aos menores também. Então, assim, o que as pessoas não... O que o indivíduo hoje não consegue lidar na sua situação pessoal e está transparecendo isso através de uma agressividade na relação com o outro, né? Gente, se o mundo era VUCA, né? O que é VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje a gente vive um mundo VUCA ao quadrado. Então, essa velocidade, essa incerteza, essa complexidade e ambiguidade tem mexido muito com a mente das pessoas, né? Com a estabilidade das pessoas. Por quê? Porque a gente não gosta, né, de viver sem saber como vai ser o amanhã. E todo dia é um dia novo e a gente está tendo que viver o que esse novo dia nos apresenta. E isso não é fácil. E em resposta a essa volatilidade, essa velocidade, essa incerteza, essa ambiguidade e complexidade, muitas pessoas hoje em dia têm manifestado padrões reativos. Eu trabalho muito com desenvolvimento de líderes e equipes e eu tenho visto que isso está resvalando, inclusive, para as relações de trabalho. E em resposta, esses padrões reativos, eles vêm como? Eles vêm em resposta a esse novo normal. É um normal que é novo, mas que apresenta muita incerteza, muita insegurança. E as pessoas estão, de fato, descarrilhando nessa questão do equilíbrio, né? Desse posicionamento mais consciente na relação consigo mesmas e também com os outros. E é claro que isso tem trazido aí muitos transtornos emocionais. Não sei se vocês viram, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, 86% dos profissionais brasileiros hoje estão apresentando algum tipo de transtorno emocional. Gente, 86%. É muita gente. E aí, quando eu falo, olha, se 86% está apresentando, muitos de nós aqui, de certa forma, estamos tendo também algum tipo de padrão reativo. Então, a gente precisa fazer uma leitura e passar pelo próprio filtro essas informações, esses dados, esses estudos, né?
feitos através de pesquisas, para a gente poder fazer as correções no que a gente hoje precisa. Você imagina, né? Valesca, o que são os transtornos emocionais que acometem hoje 86% dos profissionais brasileiros? Aliás, eu não sei se vocês viram, mas o Brasil hoje se situa como o segundo país referência em ansiedade. Gente, nós hoje, brasileiros, vivemos num país onde é o segundo país referência em ansiedade. Só perde para o Japão. Isso é sério. Valesca, então fala para mim, será que eu, de fato, também somo essa estatística? A gente precisa olhar e ver assim, o que são esses transtornos emocionais? Gente, começando do básico, que é o tema que mais me pedem hoje para falar. Irritabilidade. Segundo, ansiedade. E terceiro, alheiamento. E claro, isso também vai afetando. Se eu estou passando por isso, isso afeta a minha relação pelo ponto de vista pessoal, também como profissional, não é? E essa ansiedade, essa irritabilidade, esse alheiamento, o que é o alheiamento, gente? É a negação das circunstâncias. Aquela pessoa que fala, gente, é bobagem usar máscara. Isso, olha, esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer que os africanos não usavam máscara e que não estavam sendo referência em nível de contágio, né? A gente vê como é que está hoje lá. E aí as pessoas vão negando isso, então vão se alheiando. Pessoas, às vezes, na posição de líder, que tinham, né, ou seja, toda uma manifestação presencial nas empresas, hoje trabalhando remoto, ou eles, às vezes, se alheiam, porque eles não sabem como trabalhar com cada um, eles lançam aqui uma situação no atacado, e a gente sabe que nesses tempos de trabalho remoto, o atacado hoje não se sustenta, a gente precisa trabalhar nessas relações de trabalho one-to-one, o que vale para um não vale para outro, e a gente precisa trabalhar o quê? As particularidades, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente precisa trabalhar hoje de forma muito empática. Às vezes, alguém que trabalha muito bem no ambiente remoto não consegue, às vezes, trabalha sozinho, mas não consegue trabalhar em grupo. Às vezes, tem outro que trabalha muito melhor em grupo remotamente do que presencialmente. E tem, às vezes, líderes que ou eles se alheiam porque não sabem como tratar, né, fazer essa gestão remota das pessoas remotamente, e tem outros que eu estou vendo de perto que estão se tornando persecutórios. Ou seja, querem controlar cada minuto o posicionamento de cada um. Semana passada, uma empresa de energia renovável do Rio veio me falar que queria fazer um trabalho com os líderes e com as equipes. E uma das situações foi que um líder marcou um call com todo mundo, um meeting, né? Com todo mundo, a uma determinada hora. E todo mundo se logou e numa determinada situação, o filhinho de um dos colaboradores caiu e começou a chorar, ou seja, eram duas crianças, a mãe estava no banho, ele saiu socorrendo e na hora que ele saiu para socorrer o filho, o líder perguntou, fulano, você já fez aquele follow com não sei quem? E o fulano tinha ainda acudiu o filho e não respondeu. E aí ele, na frente de todo mundo, eram praticamente acho que 32 pessoas, ele falou assim, o que adianta a gente marcar um call? A pessoa fica logada, mas não está presente. Ou seja, foi tomar café, deve ter feito alguma coisa na frente de todo mundo, expôs o colaborador. E aí falou, então se não pode estar aqui, a gente vai marcar uma outra hora, porque essa pessoa é fundamental para nos dar um reporte de não sei o quê, né? Dar o feedback de uma situação. E ligou para o cara e falou, poxa, para que você se loga? Que papelão! Ou seja, o cara tinha ainda acudir o filho, a esposa no banheiro, e numa situação como essa, ele ligou lá para o RH e falou, eu não quero mais trabalhar no grupo dessa pessoa, porque assim, eu não tenho mais idade e nem me cabe hoje trabalhar com pessoas que têm um líder que tem valores tão contrários aos meus. Se eu estou trabalhando de casa, tenho dois filhos, um passa por uma situação dessa, minha esposa está no toalete lá, está no banheiro, tomando banho, eu vou acudir meu filho. E essa pessoa não me representa. Então, você vê o quanto hoje as relações elas vão manifestando algum tipo de excesso, seja gente, o excesso ele parte tanto dos líderes quanto dos liderados, até porque a gente sabe que o líder também é humano, mas o líder
na posição de liderança, ele precisa dar o exemplo e trabalhar, sobretudo, hoje em dia, a liderança empática. A gente precisa entender as necessidades de cada colaborador. E nem sempre um que consegue ter mais disponibilidade representa o outro, que a gente estava falando, né, Amanda? Você tem uma filha pequena, a escola não abriu. Né? Quem não tem filho consegue se deslocar. Você hoje tem uma limitação, porque você não vai deixar a sua filha sozinha em casa, tem uma responsabilidade. Eu atendo eu faço uma mentoria individual com um executivo que foi para Bogotá, foi para Colômbia, em Bogotá, para fazer para participar de uma conferência, ele é América Latina, e chegou lá, teve lockdown. E ele ficou lá, gente, por um mês, 47 dias. E aí ele me falou da última vez, estão dando um toque de retorno, só que eu não vou voltar para um ambiente de trabalho onde são 7 pessoas trabalhando numa sala pequena com ar-condicionado central com as janelas abertas. Eu tenho minha sogra está na minha casa, os meus pais estão na minha casa e eu tenho 2 crianças pequenas. Como é que eu vou ir e vir para uma situação como essa, trazer risco se eu tenho pessoas de grupo de risco dentro de casa, né? Trazer o risco de contágio. Então, nesse momento, a gente precisa, de fato, se adaptar ao novo a partir desse olhar individualizado para a necessidade de cada um. E, gente, não tem manual instrutivo. Não tem. Você tem um manual aí na sua empresa que diga, olha, vai acontecer isso, esses dias eu estava falando com uma empresa também que estava demandando um toque corporativo de retorno ao trabalho. E o primeiro, a gente não consegue abarcar, né? Ou seja, visualizar todas as variáveis envolvidas no processo. E o primeiro dia de trabalho foi o caos onde? Na Copa. Todo mundo tinha levado a questão, comida de casa, e houve uma aglomeração na Copa e aí começou aquele frisson. Então, assim, como é que a gente vai lidar? Porque às vezes nem a empresa imagina, né, consegue antecipar todas as variáveis envolvidas nesse momento. Então, é muito importante que a gente entenda que o mundo mudou e nós vamos precisar mudar. Né? E eu vejo, assim, por mais que o mundo tenha mudado, né, a gente viva hoje um novo normal, eu ainda vejo muita gente esperando a vida voltar a ser o que era antes para continuar vivendo. Sinto muito informar, não vai mudar. Gente, não vai mudar, mesmo que a gente volte em algum momento para o escritório, a gente ter passado por isso tudo da forma que a gente passou, a gente não pode sair desse isolamento forçado sendo a mesma pessoa. Não pode. Eu digo que esse vírus ele veio, né, para isolar as pessoas. Por quê? Porque a gente precisou ir para o cantinho do pensamento. O que eu preciso de fato mudar em mim? Quais são hoje os desafios que eu vejo, os problemas, as dificuldades que eu vejo e que eu posso, já às vezes com outro, uma relação de trabalho, algo que vai acontecer, como é que eu revejo o meu posicionamento para que o resultado que venha diferente do que sempre foi, não é? Esse normal mudou. E a gente precisa se conscientizar disso. E se mudou, onde é que você ainda está sendo a mesma pessoa, causando resistência e às vezes até provocando transtornos emocionais pela sua resistência à mudança? E esses transtornos emocionais, eles vêm quando a gente apresenta essa ansiedade. O que é a ansiedade, gente? É quando eu estou projetado no futuro. E esse futuro é incerto. Então a ansiedade vem em dose cavalar. Que às vezes a gente se preocupa com alguma coisa que a gente já tem um indicativo do que vai acontecer, porque assim, sempre aconteceu assim. Só que sempre aconteceu, depois desse momento, tudo está diferente. Então a gente precisa, né, olhar para isso tudo de uma forma diferente. Mas, Valesca, você pode perguntar, né? Mesmo sabendo que algumas mudanças são necessárias, por que é tão difícil mudar, né? Bom, para começar a mudar é difícil porque o nosso cérebro é preguiçoso. E mudança consome muita energia, recrutando mais redes neurais para a gente processar as novas informações. Então, isso vai trazendo uma dificuldade muito grande da gente se adequar. Por isso que mudança, a gente fala que mudança é um processo. Só que quanto antes a gente tiver a consciência de que de fato mudança agora é um imperativo dos novos tempos, a gente vai entender
que, sendo um imperativo, cabe a cada um de nós, cabe ao indivíduo a obrigação de mudar. A mudança é um imperativo. Essa transformação, ela tem que ser dada por cada um, a partir de cada um. E a transformação precisa ser intencional. Por quê? Ninguém muda ninguém. É a gente que vai mudar e o outro sim vai mudar a partir da nossa mudança. Por isso que o Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no seu entorno. Enquanto você estiver exigindo e requerendo do outro essa mudança, ele não vai mudar. Então a gente precisa parar, entender, né? Que mesmo com essa dificuldade do cérebro, se eu tiver um entendimento, a consciência, a mudança é primordial. Se eu tiver um entendimento e a consciência de que eu preciso mudar e souber por onde eu devo começar essa mudança, a partir das dificuldades, né, da minha leitura. Gente, às vezes não é a situação que deve mudar e talvez nem mude. Mas se você muda a forma de enxergar e de fazer uma leitura das circunstâncias e das pessoas com quem você convive, o problema já começa a ter uma solução endereçada. Grande parte das dinâmicas que eu faço aqui nos atendimentos online, nas mentorias, e até nas dinâmicas mesmo em grupo, né, nos calls corporativos, eu vejo que muitos problemas, quando a pessoa começa, né, o indivíduo começa a olhar para aquele problema, fazer uma leitura diferente, né, ele enxerga, ele lê, ele pensa, da forma como ele pensa, ele estimula o quê? Um sentimento. Eu pensei bem, eu senti bem. Eu pensei mal, eu senti mal. E dependendo desse pensar bem ou mal, a minha atitude vai ser compatível. Tem todo um flow, uma geração de flow. Eu enxergo, eu penso, eu sinto e eu ajo. A partir do momento que eu faço uma releitura, né? Ou seja, eu leio com outras lentes a situação, ao invés de um problema, eu vejo que é uma situação que pode provocar em mim uma oportunidade de mudança. A partir desse momento, eu já começo a mudar. A mudança começa no cérebro, ou seja, que a gente vai falar disso. Aliás, eu não falei no início, hein, Amanda? Eu tenho um mimo para vocês aqui. No final, a gente vai compartilhar um link e eu tenho um curso online que leva esse nome, né? A arte de adaptar-se ao novo, a mudança, a arte de adaptar-se ao novo normal. E que tem um teste de mindset, mente, que fala dessa forma como a gente enxerga o mundo, que a gente reage tanto ao mundo como às pessoas que ocupam um espaço hoje na vida da gente, né? Então, quanto antes a gente souber que mudança é um imperativo e que não é o mundo que vai mudar, somos nós que temos que mudar diante do que o mundo nos apresenta enquanto oportunidade de transformação, mais rápido cada um de nós vai se conscientizar disso para manejar o seu ponto de virada e aí mais chances a gente vai ter de se beneficiar desse novo propósito. Tem um novo propósito, nada é por acaso, gente. Tudo tem alguma coisa nos chamando para rever o nosso posicionamento. E quando eu falo sobre isso, o que vem à sua tela mental? Quando eu falo de mudança e falo que a transformação é intencional. O que é isso, Valesca? Ninguém muda ninguém. E a gente, como todo processo de mudança acontece no nosso cérebro, né? Primeiro aqui, que é a minha vontade, é o meu querer, é o meu desejo de transformar. Quando eu tenho esse desejo, eu identifico a necessidade, a importância dessa mudança, a gente já começa a mudar. É dar o primeiro passo na direção desejada, você já começou a chegar. É mágico o processo. Mas, gente, é um processo que requer um empenho. Primeiro, a consciência. E quando eu tenho essa consciência e eu vejo que isso é um benefício, mais rapidamente eu deixo de resistir, eu começo a enxergar os meus padrões reativos ao que hoje se apresenta para mim enquanto desafio, e aí sim eu começo a precificar os prós e contras dessa situação e eu me disponibilizo a fazer a mudança. Quando eu falo de mudança, o que vem à sua tela? A sua tela mental. Que tipo de mudança hoje você reconhece como necessária? E como benéfica à sua vida, por mais que mudar seja difícil. A gente sabe que mudar requer todo esse processo de releitura, né? A construção de novos hábitos. Gente, o cérebro é um músculo.
Você, para exercitar, né, o novo, você precisa repetir esse comportamento até que aquilo entre na nossa corrente sanguínea. Só que tem gente que fala, eu tentei mudar aqui, fulano também não é, volta para o padrão original. Por isso que é difícil a gente mudar hábitos, né? Então eu pergunto, de quais comportamentos hoje você precisa desapegar para dar o seu salto de qualidade? A gente precisa se fazer essas perguntas, né? O meu filho de 22 anos dizia que eu era tecnofóbica. Treinamentos, palestras, tudo presencial, para que eu vou trabalhar no online? Quando veio essa situação, eu me vi assim, eu ia para fora, fazer um trabalho em Angola, 6 projetos de liderança, sabe, para trabalhar o semestre inteiro, todos cancelados. Você faz o quê? Bom, eu tenho a oportunidade de chorar, eu tenho a opção de chorar e dizer que tudo mudou, o que vai ser, ou tenho a opção de olhar para isso e dizer assim, bom, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu vendo lenço. Então, fui buscar reforço de cavalaria, né? Fui buscar parceiros para poder trabalhar o curso online. Já fiz o primeiro, o segundo vai ser agora dia 18 de agosto, já tem um terceiro para setembro. Esses cursos online, as pessoas participam, a gente manda pre-work, manda gráfico de ameaças e oportunidades, a gente manda plano de ação estratégico, a gente manda teste de dominância cerebral, teste de modelo mental, a pessoa vai a fundo, vem, e depois ela fala, olha, eu quero fazer um trabalho individual também com você. Eu estou vendo aqui algumas coisas de mudança, fiz o meu plano de ação estratégico, estou precisando de um apoio. E a coisa começou a desdobrar. É o que eu estava falando para a Amanda no início, né? A gente atira no que vê e às vezes acerta no que não vê. Mas a gente só não pode fazer uma coisa, ficar no muro da lamentação. Eu digo que o muro é do diabo, é dos incertos, dos indefinidos. Você pode até não ter certeza se vai dar certo, mas você precisa dar o passo em alguma direção. Não é aquela direção, não foi o passo acertado, volta e vai para outra. Aí a gente vê um monte de gente com baixa tolerância à frustração. Não, eu preciso ter certeza antes de dar o prêmio. Gente, nada é mais certo. A gente vive um mundo de incerteza. E a gente precisa se permitir ser vulnerável. Lidar com as nossas falhas. A gente aprende, às vezes, muito mais errando do que acertando. E hoje, a gente, da mesma forma, se a gente tem dificuldade em aceitar as nossas falhas, as nossas dificuldades, a gente vai projetar essa mesma dificuldade para as pessoas com quem a gente vive e com quem a gente trabalha. As pessoas, às vezes, mais queridas da gente sofrem, né, com essa nossa reatividade ao novo. Porque se a gente não aceita errar, a gente também não tolera que ninguém erre. E aí a gente vai, ou seja, indo na mão contrária dessa relação empática com aquelas pessoas hoje que nos cercam. Tanto pelo ponto de vista pessoal... Desculpa te interromper, mas tem toda uma lógica isso. Né? Só não erra quem não tenta. É isso, né? Muito bom, Amanda. Quem não tenta, certamente não vai errar. Gente, e tentar achando que vai sempre acertar é um erro. Tentativa, né? A gente, quando fala de uma tentativa, a gente está trazendo aqui a alternância entre o certo, né? E o dar certo e o dar errado. E o dar errado traz para a gente uma experiência enorme. Porque se deu errado, a gente já viu que aquilo não vale mais e a gente vai fazer todo um processo de reestruturação para tentar uma nova direção. E isso vai o quê? Fortalecendo a nossa musculatura emocional. A gente vai fortalecendo a nossa musculatura emocional. Eu vejo que hoje, gente, o Einstein dizia, né? Não são, aliás, o Darwin dizia, não são os mais fortes, mas são os mais flexíveis que sobrevivem a mudanças. E a gente está vivendo hoje uma mudança muito radical. E agora é que a gente vai ver quem tem resiliência mental. E aí a gente vai entrar na nossa segunda parte, né? Que você vai me perguntar, mas Alessa, como vencer a resistência à mudança e trabalhar esse processo de adaptação ao novo? Aqui a gente ensina o QA. O que é o QA, gente? É o quociente de adaptabilidade. Se as empresas tivessem hoje um termômetro para colocar em você, para saber o seu nível de quociente de adaptabilidade, elas colocariam.
Para ver se você está com febre, o outro para saber se você é adaptável ou não. Porque as pessoas que são adaptáveis, elas sobrevivem de forma mais amena e elas contribuem para esse clima organizacional. As pessoas que resistem à mudança, elas causam todo um desconforto em toda a equipe, né? Em todo o organograma da empresa. É um dente ali daquela estrutura, né? Um input daquela estrutura que dá errado, que o resto vai todo cambaleando. Então, hoje, de 0 a 10, se eu pergunto a você, qual o seu nível de capacidade de adaptação ao novo? De 0 a 10. Aí você vai dizer, 10. Então, prova para mim. O que você fez que te dá esse conforto em dizer que você se dá um 10? E 5 por quê? A gente precisa ir a fundo, sair da linha d'água. A gente precisa agora fazer todo um trabalho de percepção de dentro para fora. Qual é o meu estado atual hoje e o que hoje estabeleço como estado ideal? Enquanto a gente não trabalha essa possibilidade de mudança, a gente está fazendo o quê? Mais do mesmo. O seu quociente de adaptabilidade, né, hoje, é que faz todo o diferencial na forma como você está se adaptando ao novo. E olha, o Randy DeStefano tem uma frase no Leader Coach que eu gosto muito. Ele fala que os maiores obstáculos na vida do ser humano são frutos do seu modelo mental. Eu leio, eu penso, eu sinto e eu ajo. É um flow, é um fluxo. E às vezes, enquanto um vê um problema, o outro vê o quê? A capacidade de gerar solução criativa, que é hoje uma das habilidades mais requeridas nesse mundo pós-pandemia. Qual a sua capacidade de gerar soluções criativas? Pessoas que só têm um tipo, né? Que parece que tem gente que usa antolhos, né? Só consegue ver uma direção, uma solução. Se aquela solução não resolver o problema, então o problema não tem solução. E aí vem as pessoas com maior resiliência mental, com quociente de adaptabilidade maior, com um modelo mental progressivo de crescimento. E aí sim ela começa a ver, olha, deu um problema aqui. Eu não estou conseguindo ver a situação. Vamos tentar trazer outras pessoas para que novas perspectivas nos tragam também possibilidade de enxergar novas soluções. E a coisa vai se dando assim. Portanto, o seu modelo mental é o que define as suas relações de forma geral, tanto pessoal como de trabalho. E a forma como você lida com os desafios desse processo de mudança tem muito a ver com como você hoje nutriu, alimentou o seu mindset. Muito do que você acredita ser, da sua personalidade, na verdade é gerado pelo tipo de mente, pelo seu mindset, pelo modelo mental que você desenvolveu ao longo da sua vida pelas suas experiências. Fiz essa reflexão há um tempo, vejo desapegar mais como reinventar. Já muito temos bom. Alguns comentários aqui, viu, Val? Muito legal, gente. O pessoal aqui é antenado. E cada um, eu digo que o indivíduo se implica pelo verbo, né? Ele estava falando do desapegar em relação a alguma coisa, eu não lembro agora. Então, assim, eu falo que às vezes a gente precisa desapegar de quem a gente era para, de fato, a gente assumir quem a gente é hoje. Às vezes é um estalo. Ninguém pode estar da mesma forma, sabe? Ou seja, a gente passou de um estado para o outro. Então, quem a gente era 4 meses atrás, a gente não é mais. Ou seja, quais seus valores, quais dos seus valores hoje você revê? Você faz uma releitura, né? Quais hoje das suas metas você precisou ressignificar? E isso tudo a gente precisa ir a fundo, porque a mudança começa, a visão interna é o que estabelece e dá sustentabilidade à visão interna. Isso é muito importante. Gente, e o movimento é de dentro para fora, né? O Immanuel Kant tem uma frase que eu adoro, eu até trouxe aqui para vocês. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Então, tudo é de dentro para fora. Quando vem me falar do líder, porque o líder na empresa, eu quero saber quem é o RG atrás, né? Qual é o RG, qual é o DNA pessoal atrás desse crachá profissional.
Porque quem a gente é como pessoa, a gente leva diariamente para as relações de trabalho, sejam presenciais ou sejam remotas. A gente não troca. Eu digo que o indivíduo ele pode se dar o luxo de ser bipolar, mas compartimentado ele não é. Então, a gente precisa ir a fundo e fazer uma leitura hoje. Como eu enxergo? Olha, gente, que eu trabalho, eu vim de mercado financeiro, eu sempre disse, eu vou me estabilizar na vida administrando fortunas na área de private banking, mas eu vou me realizar desenvolvendo pessoas. E eu falo uma coisa para vocês, hoje, a única certeza que eu tenho é que a cada dia é um dia novo e a gente precisa, de fato, estar comprometido com a construção de quem a gente quer se tornar. Porque quando a gente não tem claro o que a gente precisa e quer desenvolver, né, em termos de valores e atributos pessoais, a gente acaba passando pelo mundo a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente passa sem uma identidade, né, sem uma essência que hoje justifique a gente fazer os prós e contras do processo de mudança necessário a cada um de nós, né, para que a gente possa, de fato, se desenvolver. E nesse momento onde todos somos forçados a lidar com as nossas rotinas pelo avesso, é preciso voltar o olhar para dentro e repensar o essencial sobre ser e fazer. Quem eu quero ser? O que eu preciso hoje fazer e como eu quero fazer? Será que o teu fazer ele precisa ser ajustado? E o que do teu ser compromete essa mudança no fazer? E aí eu trouxe 2 perguntas para compartilhar com vocês. Essas perguntas nos fazem ampliar a largura de banda mental para que a gente possa se posicionar frente a esse novo mundo de uma forma diferente. O que há muito tempo, mesmo que secretamente, você queria transformar, mas acomodado às circunstâncias, se limitava a ir além? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Acomodado às circunstâncias externas, eu estava lá, o sapo na água morna. Não, gente, mudar é difícil, dá trabalho, recruta nova rede neuronal, tem que mudar aqui, mudar ali. É mais fácil a gente continuar fazendo mais o mesmo, pelo menos não é o certo, mas a gente já conhece. Não é confortável às vezes, mas a gente já conhece e a gente vai enfiando o pé no sapato que já não é mais o nosso número. E a segunda é, considerando esse momento como uma segunda chance na sua vida, a sua segunda chance, quais capítulos da sua história você reescreveria? E quem e o que você excluiria ou incluiria? O que eu tiro dessa minha bagagem, dessa minha mochila, para que eu dê chance ao novo? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a gente precisa se liberar, desapegar, né? Ou seja, olhar para o novo e dizer assim, algumas coisas que eu trazia, né? Algumas nuances comportamentais, alguns padrões reativos que eu trazia, não comportam mais esse tipo de posicionamento. Estão me pedindo para fazer as perguntas de novo, né, Amanda? Alguém me pediu que parece que bloqueou. Eu vou fazer, tá? As 2 perguntas. Um pouquinho, Val. Essas 2 últimas. As 2 últimas perguntas eu vou refazer, pode deixar. A primeira, o que há muito tempo, mesmo que secretamente, internamente, você gostaria de ter transformado, queria transformar, mas acomodado às circunstâncias externas, se limitava a ir adiante, se limitava a ir além. E a segunda, considerando esse momento como uma segunda chance, quais capítulos da sua história você reescreveria? Quem e o que você excluiria e quem e o que você incluiria? A gente precisa liberar espaço para o nosso novo eu, para o nosso novo ser, habilitar um novo fazer. É um novo mundo, é uma nova era. Não cabe no novo mundo pessoas com velhas mentalidades. E quem eu sou, quem eu penso ser, é que influencia o meu comportamento hoje. Então, gente, vindo lá do Einstein, né? É insano, é completamente insano alguém querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Quais padrões reativos geram hoje ansiedade em você?
Quais padrões reativos e de controle implicam você num padrão de resistência? Porque às vezes a gente tem medo de confiar no porvir. A gente espera o pior quando a gente não consegue controlar. Gente, ninguém controla nada. Controle é uma ilusão. E a gente se preocupa. Preocupação. A gente se preocupa querendo controlar o incontrolável. A gente precisa estar aberto ao novo e, por mais que esse novo assuste, a gente poder contemplar o que é novo de uma forma diferente. Troca a lente. Tira a lente da resistência, do padrão reativo. Uma leitura dura, uma leitura engessada, uma leitura estagnada, ela não permite que você hoje se permita transformar. Se dê a chance de transformar. Quer sair do ciclo vicioso? Quer dar uma chance ao novo? Investiga os seus padrões reativos. O que hoje eu estou resistindo? A minha maior dificuldade hoje está em relação ao que e a quem. O que hoje eu visualizo como um problema e que, se eu olhar diferente e for mais ameno, for mais empático a essa dificuldade ou essa circunstância ou pessoa, eu posso ter uma relação mais leve frente às circunstâncias e com as pessoas. De quais hábitos eu preciso desapegar? O homem velho nos espreita a porta o tempo todo. Eu falo sobre isso, eu vivo disso. E eu fui fazer o teste de mindset, que eu vou deixar o link com vocês. Eu fiquei presa em 6 situações. Até porque eu sou humana também. Eu tenho as minhas dificuldades. Mas eu estou muito atenta hoje onde é que elas estão para eu poder trabalhar esse padrão de resiliência e ressignificar, porque eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ter uma nova mentalidade, eu quero viver melhor. Eu não quero estar sempre preocupada porque eu não consigo controlar as situações, porque as pessoas não agem conforme eu acho que é o certo, porque a empresa não age conforme eu acho que deveria agir. E a gente vai vendo dificuldade em todas as situações, e quanto mais a gente enxerga dificuldade, mais dificuldade a gente sofre. E mais a gente vai alimentando o nosso padrão mental de resistência ao novo. Gente, o cérebro, ele é nutrido, ele é alimentado pela forma como a gente enxerga as situações. Se eu vejo bondade, eu me alimento com bondade. Se eu vejo um lado negativo, eu me alimento meu cérebro com negatividade. E aí vem uma pesquisa dizendo que hoje o nosso cérebro ele tem uma velocidade para entender o negativo 12 vezes maior do que o positivo. Então, o que a gente está enxergando? Do que a gente está se alimentando? A gente precisa pensar. Se eu quero mudar padrões reativos, eu vou começar a me conectar e me nutrir de situações novas. Então, para quebrar esse ciclo vicioso, eu preciso identificar onde estão os meus padrões de resistência. E eu vou deixar aqui um modelo, né, um link de modelo mental para vocês começarem. Gente, quando eu der esse link, não responde pelo politicamente correto. Mentir para si mesmo é a pior mentira, né? A gente pode chegar, o certo aqui é esse. Eu fui fazer o teste total do curso, né, que são 20, esse é um teste parcial, mas já dá para ter uma leitura. Eu me peguei em 6 situações lá que eu estava resistindo. Parte da minha leitura para o que estava acontecendo estava rígida, estava fixa. E aquilo que é fixo se quebra. Gente, num vendaval, num temporal, num vento estupidamente veloz e agressivo. Quem é que sobrevive? Quem é que fica aterrado? Uma touceira de bambu, que é flexível, vai e volta com o vento, ou uma palmeira imperial, que é rígida? Cai a palmeira. Fica a touceira de bambu. Flexibilidade é bênção. A gente precisa trabalhar a flexibilidade mental da gente para que a gente enxergue a vida da gente de outra forma e a gente consiga ser flexível até no estabelecimento das novas metas. Eu pego pessoas, às vezes, se dando metas, eu falei, olha só, você não tem como saber se em 3 meses isso vai acontecer. Vamos colocar isso como uma variável? Não, mas vai. Olha o ser influenciando o fazer e tornando a vida mais difícil.
Porque aí, quando depois investe toda uma situação numa questão rígida, e depois a coisa não acontece, aí o que vem como consequência? Transtorno mental, depressão, né? Insatisfação. Gente, depressão não é só aquilo que deixa a gente, sabe, babando pelo canto da boca ou deitado na cama sem levantar, não. Prostrado diante de alguma situação. Depressão, às vezes, é uma falta de vontade, de estímulo de seguir adiante. É uma dificuldade que eu tenho de olhar e saber que sim, isso pode vir como uma oportunidade para eu me repaginar diante desse tsunami que deixou as vidas da gente pelo avesso. A forma como eu me disponibilizo a viver essa mudança é que vai dizer se, de fato, eu vou ter uma vida mais fácil ou difícil. Você é o seu maior amigo e também pode ser o seu pior inimigo. Então, desapegar de velhos hábitos e pessoas que impedem você de virar a página e reescrever a sua história. O Goethe tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero deixar com vocês aqui. Ele falava o seguinte: a ousadia traz em si poder e magia. Faz a sua parte e o universo conspira a favor. É assim. A gente planta, a gente colhe e tudo começa na mente. E uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta a ser o que era antes. Quais padrões reativos você pode, a partir de hoje, na posição de cavaleiro, com as rédeas da sua vida na sua mão, ser o feitor, o benfeitor da sua vida e traçar uma nova diretriz para que você possa deixar o seu novo ser pautar o seu fazer. E você ter também como resultado, como retorno, tudo de diferente, te abrindo novas possibilidades para você dar o seu salto quântico de qualidade e sair dessa mais fortalecido. Essa é a pergunta que não pode deixar de ser feita. Gente, e eu quero deixar para vocês o meu Instagram, Valesca Farias, com W-I-K, né? Tá aqui dito, @ValescaFarias. Eu deixei lá um link na minha bio, que vocês podem baixar o teste de mindset, o modelo mental. Baixa esse teste, pega uma hora, obrigada, Amanda, pega uma hora e fala assim, eu vou responder. E onde eu me visualizo tropeçando nessas situações? Onde o meu mindset é fixo e eu posso trabalhar ele para que ele seja... Porque, gente, o cérebro da gente é moldável. A gente, teve como presente divino a neuroplasticidade. Aquilo que eu me disponho a fazer, que eu vejo um benefício, o cérebro da gente vai começando a computar aquilo como algo novo e vai recrutando uma nova rede neural para que você possa, a partir dessa influência cerebral, influenciar suas preferências e aí pautar os seus novos comportamentos. Tudo é uma questão de opção. Se você agir em benefício próprio, até quem quiser atrapalhar vai ajudar. Essa é a única certeza que eu tenho da vida, vivendo há 20 anos aí quase, trabalhando com desenvolvimento humano. Uma mente que se abre para essa nova ideia, renasce como luz, não só para si, mas para aqueles todos também que estão ao seu entorno. Eu tenho o meu site, que é www.valescafarias.com.br. Se vocês quiserem se cadastrar, eu sempre mando a cada 15 dias uma pauta sobre algum tema em termos de transformação, adaptação, liderança, trilha de carreira, a minha imagem enquanto relevância, o quanto hoje você é relevante para o ambiente em que você vive hoje, a sua relevância, como você se constrói como relevância a partir do seu comportamento. Gente, vou dar uma boa notícia, tem promoção assim com as 40% líder integral também na Amazon. Quem quiser adquirir meu livro, Líder Integral, do que o bom ser humano precede o bom líder, tá lá. Eu nem sabia, foi uma pessoa do Instagram. E toda quinta-feira no Instagram, às 19h39, eu tenho uma live também, onde eu venho com algum tipo de conceito que transitam pelas técnicas de liderança, carreira e imagem. E imagem por quê? Porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer está contribuindo ou desfavorecendo hoje o nosso posicionamento estratégico, tanto pelo ponto de vista pessoal como profissional. E pessoas compram pessoas, né? A gente precisa ser e também parecer aquilo que a gente é. Ai, que legal, já tem gente aí dizendo que está seguindo.
Como é incrível aprender com você. Eu sou aquela aluna, gente, Caxias, que eu faço anotação, eu fico na turma do gargarejo. E de tudo que você falou aqui, Val, se você me permitir, eu fiz até anotação de algumas premissas, né? Claro. E perguntas também, autoquestionamentos que nós precisamos, né, nos trazer. Então, eu coloquei aqui para ficar um resumo aqui para a gente fechar e o pessoal se permitir essa reflexão. Quais comportamentos você precisa se desapegar? É É difícil, forte, né? né? Perguntar para o espelho. É fácil olhar do outro lado, mas perguntar ao espelho, gente, dói um pouquinho, né? Até porque a gente não sabe, né? A gente tem que parar para pensar aquilo que a gente precisa transformar. Uma coisa que a gente precisa, que é essencial, a gente ainda tem que parar para pensar. Auto-sabota. Nós sabemos o que tem que ser mudado, mas não queremos admitir. Isso é um processo do ser humano, né? Com certeza. Precisa ser constantemente desenvolvido. É aquele provérbio lá dos antigos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, gente. É isso aí. Tem que seguir. Eu também anotei que mudança é disciplina. Então, se você quer e precisa mudar, você tem que criar o hábito da mudança. Persistir. Também anotei aqui, Val, fortalecer a musculatura racional. Isso me chamou muita atenção. É verdade. Gente, se eu passar aqui para vocês todas as anotações que eu fiz aqui, eu vou virar. Vou fazer a palestra aqui. Mas são coisas que a Val nos trouxe. E eu gostaria muito que cada um de vocês se permitissem essa reflexão. Outra coisa que me chamou a atenção, nossa, Val, eu fiz tantas anotações aqui, quando não estou encontrando aqui a minha última, mas que só vence aquele que se permite a flexibilidade. Quando você fala do consciente de adaptabilidade. Então, assim, nós precisamos nos permitir isso. Se você quer sair da zona, tem que sair da zona de conforto, gente. Não, senão, sem progresso. E o mundo mudou. Não existe voltar ao antigo normal. Para mim, isso aí está bem claro. Não sei se todos comungam da mesma ideia, da mesma percepção que eu, mas o antigo normal ficou o antigo, né? Amanda, deixa eu fazer uma parte aqui. A Fê colocou ali que tem muita dificuldade em mudar. Gente, mudar. Tem um poeta que fala que mudar é o parto de uma montanha. Você se imagina uma montanha parindo? A dificuldade que não é com aquela rigidez toda? O que eu aconselho quem está com dificuldade de mudar? Porque mudar é difícil mesmo. Por isso que eu digo que o homem velho nos espreita a porta. Quem a gente fala para a gente o tempo todo, ó, continua assim. Começa a mudar com doses homeopáticas. É uma mudança que você faz mínima, que o seu cérebro identifica que essa mudança abre já a situação para que ele também comece a nortear para próximas mudanças. Eu sempre digo, olha, porteira por onde passa um boi, passa uma boiada. Às vezes é uma mudancinha, assim. Aí que vem o seu conceito de disciplina. É disciplina. Você seja pequenininha. É isso aí. É o então, conceito começa a mudar em coisas pequenas, sabe? Quando a gente se dá meta grande, a gente se perde pela metade. E se não der certo e voltou para aquele padrão, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Lembra que na vida a gente tem dois grupos de pessoas. Aquelas que, quando o vento é forte, levantam barreiras. E aquelas que usam o vento forte para construir moinhos de vento. Qual dos dois grupos? A qual dos dois grupos você participa, né? Você representa? Val, isso traduz, né, pelo o seu exemplo aqui atrás, quando você fala do bambu, dessa flexibilidade do bambu.
pode passar o vento que for, o bambu ele vai balançar, mas ele não cai. Então, ele sobrevive. Com certeza, enquanto a palmeira... Às vezes é aquela árvore que está ali séssil, rígida, toda duranga. Com certeza. Uma tempestade, um raio que acontece com a árvore. E a torceira de bambu pela analogias, né? Mas que se atribuem também ao nosso conceito da vida humana, né? Com certeza. Gente, a gente tropeça no que não enxerga. Né? A gente, quando começa a olhar e ver o que a gente precisa mudar, a gente começa a se dispor para o novo e a mente da gente se abre para o novo e amplia a largura de banda mental, né? É isso. Exato. Vamos mudar. Pessoas novas, encontros novos, fizemos aqui boas conexões. Quinta-feira eu vou falar muito dessa mudança, né, do trabalho remoto para o trabalho presencial, que hoje está uma confusão muito grande, né? Quem quer trabalhar remotamente, milhões de pesquisas, Harvard Business Review, Forbes, Boletim Diário Internacional do LinkedIn. Então eu estou compilando isso tudo para falar, porque está tendo uma certa angústia hoje nessa bifurcação de interesses aí, e a gente precisa validar o nosso posicionamento e achar um caminho do meio para negociar, né? Então, eu vou falar sobre isso aí. A gente fez uma enquete com 500 pessoas e eu estou trazendo outras, porque isso fala também de reprecificar, né, o que é bom e o que não é. A gente, às vezes, acostumou a trabalhar remoto, mas se tiver que mudar, e a gente trabalhar a flexibilidade também nesse meio de caminho, né? Se adaptação é mantra, gente, negociação é sobrenome do mantra. A gente precisa auto-negociar com a gente. Errei ali, fiz aquilo. Eu vou falar muito dessa coisa do cérebro, o quanto a gente precisa ser esperto para negociar com o cérebro da gente, para a partir daí a gente se colocar também nas relações externas. Ai, Val, é uma delícia conversar com você. Você viu que a gente passa aqui do tempo e nem percebe. É verdade, gente. É uma delícia. E eu peço desculpas, não consegui ler todos os comentários. Eu gostaria de ler aqui um da Vilma. A Vilma Máscara, ela colocou assim para nós: gerar soluções criativas é transcender formas tradicionais de pensar e agir. Muito bem, Vilma. Está por meio restrita nesses dias de confinamento, porém o pensar está a 1000 por hora. Isso aí, é isso aí. E a partir disso é que a gente vai mudando. Gente, vocês não estão aqui à toa. A gente está aqui para trocar. Eu saio melhor do que eu entrei, que enquanto eu falo também eu vou me vendo nas situações, e a gente nessa troca é que a gente vai vendo assim, do que eu tô me preocupando, o que eu estou tentando controlar, né? Onde é que estão os meus padrões reativos? A gente não acorda de manhã escovando os dentes, agora eu vou pensar nos meus padrões reativos. E aí a vida, quando a gente não muda, obriga a gente a mudar de forma muito mais radical. Porque aí ela vai apresentar para a gente situações e pessoas que vão nos obrigar a ser flexíveis e a mudar o nosso jeito de lidar uns com os outros, né? Ai, adoramos, né, Val? E aqui o Leandro, ele trouxe aqui uma história também de superação, onde ele conseguiu rever os reais valores, ele percebeu onde estava errando e se reergueu. E eu tenho aqui vários elogios, Álvaro Machado, aqui também representando o time da Broker, nosso associado, ele parabenizando Obrigada, gente, muito obrigada. A Bianca também, do time da Broker, também agradecendo. Muito pessoal aqui realmente parabenizando pela palestra, viu, Val? Muito obrigada, gente. Me sigam no Instagram, no LinkedIn, para que a gente possa perpetuar essa troca, né? Para que a gente possa, de fato... Fê, segue lá no LinkedIn, no Instagram, vamos trocar, porque a gente enxerga com o que tem dentro. Se vocês enxergaram um valor nessa nossa troca hoje, é porque, de fato, a gente tem como trocar mais a partir desses eventos que a gente possa presenciar, né? Para a gente possa estar juntos. Ai, Val, posso te colocar mais 2 comentários? Claro! Peço desculpas, eu sei que o tempo extrapolou um pouquinho, mas é tão gostoso esse bate-papo aqui, como acrescenta na nossa reflexão, né? A gente percebe o quanto nós somos capazes de melhorar. Nós temos essa capacidade, basta querer, é simples.
né? Ninguém melhora se não querer, parte de nós isso. E eu tenho aqui o Marcos Ferezini, ele coloca, boa noite, em resposta à pergunta, vejo que o medo por não se sentir preparado, tudo está indo muito rápido, fazemos de tudo para nos mantermos preparados. Mas assim, a gente precisa se permitir, obrigada, Vilma, muito obrigada. A gente precisa se permitir olhar para a situação e contemplar a situação. Preparado a gente vem ao mundo, gente, sem preparo nenhum. A gente vai preparando, as situações vão vindo. Se a gente reduzir essa coisa do medo, né, e a gente entender que a gente precisa confiar. A gente não tem controle de nada. O medo vem pela falta de controle e pela falta de visibilidade de uma certeza. E o incerto hoje é o caminho, né? Então... E volta ao nosso papo lá do começo, né, Val? Que só não erra quem não tenta. Então... Não tem, e assim, vejo muita coisa que o medo é mais pelo que o outro pode pensar. Desapega também do medo do outro, dá o seu melhor. E quando você errar e o outro criticar, você fala, me ajuda. Eu errei não por querer, mas por não saber. A gente precisa também trazer a humildade nobre de dizer que a gente não sabe. Porque quanto mais a gente quer ser sabido, quanto menos a gente quer errar, mais o outro também pega a gente pelo pescoço. A gente precisa às vezes dizer, não sei, não tenho, me ensina, vou buscar, não é? Porque se a gente for querer ser perfeito para todo mundo, quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém, né? Aí eu tenho aqui, Val, comentário aqui de José Clóvis, ele, nosso associado da Treviso Corretora. Clóvis, obrigada pela sua participação. Ele colocou aqui um comentário aqui para nós. Muitos especialistas focam o discurso no o difícil exercício de ser o outro, quando, de fato, faz-se necessário tratar o difícil exercício de sermos nós mesmos. Perfeito, perfeito. O maior desafio é a gente poder se permitir ser quem a gente nasceu para ser. E aí sim fazer a diferença no mundo. Hoje o que eu mais trabalho é o conceito de justa medida. As pessoas estão sendo o que as outras pessoas querem que elas sejam. E quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Né? Eu acho que nada mais sedutor do que a gente encontrar pessoas que sabem aceitar quem elas são. Né? E aceitar também as suas dificuldades para, a partir da aceitação, se liberar para o novo. Né? Então, é um processo. É isso. Nossa, Valesca, gratidão. Se nós pudéssemos, ficávamos aqui por longas horas conversando, porque todo o conteúdo que você traz essa provocação, traz essa reflexão, essa oportunidade de nós nos auto-enxergarmos e também melhorarmos, porque todo dia é uma oportunidade de nos melhorarmos. Perfeito, né? A gente até brinca, perfeito é Deus, né? O ser humano, por condição natural, é imperfeito. A gente busca a excelência. Excelente, exato. Perfeição é do reino angelical. Mas receba a gratidão aqui da Abracan, em nome da nossa diretoria. Eu amei nosso bate-papo, eu estou adorando aqui receber aqui o feedback aqui do pessoal, muita gente agradecendo, Val. Nada, eu estou vendo aqui, eu espero vocês na minha live quinta-feira, hein? No meu Instagram vai ser uma live bem especial. Podem seguir a Valesca lá no Insta dela, conteúdo dela sempre de relevância, né? E muito conhecimento. Não deixem de aproveitar esse canal dela. Obrigada pela oportunidade, viu, Val? O que a gente pode combinar? Sabe aquele teste do Mindset? A gente pode enviar por e-mail para o pessoal? Pode enviar também. Pode enviar o link. Isso é muito bacana para... O link elas acessam. E aí, gente, é legal que fica até o e-mail de vocês para a gente, de vez em quando, mandar algum conteúdo. Eu trabalho muito com papers internacionais, pesquisas, sabe? Então, isso tudo, né, são conceitos que a gente traz de provocação para que a gente possa trabalhar essa musculatura emocional e racional, né? Olha só que lindo isso. A Márcia Reis, ela respondeu, muito obrigada, essa palestra está fazendo um bem enorme para mim. Ai, que linda. Você, Márcia. Que bom. Nós nos sentimos assim
altamente lisonjeados com esse seu depoimento. Muito obrigada. Ela colocou aqui, parabéns a todos vocês palestrantes e a Abracam por nos trazer conteúdos importantes. Aí o Sérgio, a Amanda sempre muito atenciosa. É mesmo. Gente, para mim, eu trabalho com todo o prazer e todo o amor do mundo. O motivo de estar aqui com vocês não é trabalho, é amor. Eu amo o que eu faço, eu amo estar com vocês e cada vez que a gente proporciona e a Abracam nos permite trazer esses eventos, é um prazer assim em amor exponencial. Muito obrigada a vocês de estar conosco. E a Valesca, você é incrível. Desde o primeiro momento que eu fui lá encher o saco da Valesca, falei, Val, posso trazer uma palestra sua para o pessoal da Abracam? Na mesma hora ela aceitou. E mesmo sabendo da sua agenda lotada, né, Val? Lotada. Com prazer. Eu acho que a gente eu acho que quanto mais é dado, mais precisa ser compartilhado, né? A gente estuda tanto e traz tanto. E nesse momento, o dom da gente deve contribuir para o mundo que a gente vive. Então, se o meu dom é compartilhar conhecimento, que esse conhecimento seja transformado em comportamento. Gratidão enorme, minha flor. Gratidão a nossa. Eu gostaria de deixar aqui a você o nosso carinho, nosso muito obrigada. E também agradecer com muito carinho a todos os participantes que estiveram conosco até o fim, né? Porque nós estávamos prevendo que fosse um evento de meia hora, mas é um papo assim que ele nos impulsiona, né? Nos impulsiona a falar ainda mais. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Espero vocês, então, na minha live quinta. Seguimos conectados, não só por ideais, né, e ideias, mas também pelo coração. Ai, com certeza. A todos vocês, boa noite. Muito obrigada, viu, Valesca? Muito obrigada. Tchau. Ótima noite para todos. Um abraço carinhoso aí para todos vocês. Obrigada, Amandinha. Obrigada, Rê. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Val. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.